E aí, estudante? Aqui quem fala é o Diego Vitor. Seja bem-vindo ao meu canal Teoria do Caos. Nas aulas anteriores eu falei sobre as potências com expoentes naturais inteiros e também abordei as raízes. Nessa aula eu vou expandir a teoria e falar sobre os expoentes racionais, irracionais e, por consequência, expoentes reais. Se você não viu a aula anterior sobre raízes, onde eu apresento a definição e as propriedades das raízes aritméticas, seria bom dar uma olhada, porque as potências com expoentes racionais nada mais são do que uma forma diferente de representar as enésimas raízes aritméticas. Vamos à definição. Dado um A, que vai ser a minha base, pertencente aos reais positivos, excluindo zero, tá? Então, minha base tem que ser maior que zero. E P sobre Q vai ser o meu racional. Observação aqui. P pertence aos inteiros, então P pode ser tanto positivo quanto negativo, mas Q pertence aos naturais, excluindo zero. Tá? Então, aqui não pode ser um número negativo. Tá? P pode ser negativo, Q não pode ser negativo, para eu conseguir definir o que seria uma potência com expoente racional. E, basicamente, seria o seguinte: A elevado a P sobre Q é igual a raiz Qésima dessa potência A elevado a P. Ou seja, o meu denominador aqui no expoente, ele vai ser o índice da minha raiz. Por exemplo, raiz de 2, eu posso dizer que é 2 elevado a meio. Por quê? O índice da raiz é 2, né? É uma raiz quadrada. E o meu 2 aqui está elevado a 1. Né? 2 elevado a 1 vale 2. Então, 2 elevado a 1 permanece, sendo que o índice da minha raiz vai ser o denominador do meu expoente racional. Então, esse 2 ele vem aqui embaixo, fica 1 sobre 2. Outro exemplo, cúbica raiz de 4. Né? 4 é 4 elevado a 1, então isso aqui seria 4 elevado a 1 sobre 3. Né? O índice da raiz passa a ser denominador. Quarta raiz de 5 elevado a 7 seria 5 elevado a 7 quartos. Ok? Então, o índice da minha raiz ele tem que ser um número natural, ele não pode ser um índice negativo, não tem sentido uma raiz de índice negativo. Então o Q, o índice da raiz, que é o denominador do expoente racional, ele é um número natural maior que zero, tá? Ele não pode ser zero. E o P aqui pode ser inteiro, inclusive negativo. Por exemplo, 2 elevado a menos 3 meios seria o quê? Seria 2 elevado a menos 3, expoente racional, então é uma raiz, e o índice da raiz é 2, né? Então, é uma raiz quadrada de 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2 a terceira. Ou seja, é a raiz quadrada de 1 oitavo. Ok? Então, P pode ser negativo, mas o Q tem que ser positivo natural. E a base, né, como eu já defini para as raízes enésimas aritméticas na aula passada, a base é sempre um real positivo e não pode ser zero. Por definição, eu tinha mostrado que a raiz enésima de A é elevada a n, ou seja, a enésima potência da enésima raiz aritmética é o próprio A, né? Isso aqui vai acabar se cancelando. E agora, com a definição de expoente racional, fica mais fácil de visualizar, né? Eu tenho o meu A elevado a n, e esse n aqui ele desce dividindo. Então, fica A elevado a n sobre n, que é igual a 1. A elevado a 1 vale o próprio A. Então, é uma definição que eu posso utilizar. De maneira especial, vou botar um asterisco bem grande aqui. Eu posso definir potências com expoentes racionais quando a minha base for zero. Você vê que aqui eu falei que ela não podia ser zero. Mas, de forma especial, eu posso definir expoente racional para a base zero, desde que o meu expoente seja positivo. Ele pode ser racional, mas ele tem que ser positivo. Por quê? Eu não posso nunca ter um expoente negativo, por exemplo, menos 3, porque isso aqui me leva a 1 sobre 0 ao cubo, divisão por zero. Então, isso aqui não tem sentido matemático. E então, ó, 0 elevado a menos 3 meios, por exemplo, seria a raiz quadrada de 0 elevado a menos 3. Isso aqui resultaria em divisão por zero, então essa raiz não tem definição.
Então não existe esse tipo de potência com expoente racional. Agora, desde que eu limite meu P sobre Q para um número positivo, daí eu posso definir que 0 elevado a qualquer expoente positivo vale 0, ok? Então, 0 elevado a 3, expoente racional, é 0. 0 elevado a meio é 0. 0 elevado a 3 quartos é 0. Tá? O expoente, se ele for maior que 0, né? Se meu expoente for positivo, então eu sempre vou ter que 0 elevado a esse expoente vale 0. Uma outra restrição, como eu falei na primeira aula de potências, eu não vou entrar no mérito de definir 0 elevado a 0. Isso aqui é uma indeterminação. Tem livros que definem que 0 elevado a 0 é igual a 1, né, para efeitos de estudo daqueles livros. Tem outros livros que preferem deixar como uma indeterminação, porque em alguns casos o valor 0 elevado a 0 leva a 1, em outros casos leva a 0. Então, não existe uma única resposta que eu posso dizer que é a resposta correta. Então, nesse sentido, não estou trabalhando com a definição de 0 elevado a 0. Então, meu expoente ele tem que ser maior que 0, não maior ou igual, maior que 0. Tá? As propriedades das potências com expoentes racionais são as mesmas propriedades dos expoentes inteiros. Tá? Então, uma breve revisão aqui. Se eu tenho um produto de potência de mesma base, eu repito a base, somos expoentes. Se eu tenho um quociente de potências de mesma base, eu repito a base, subtraio os expoentes. A propriedade P3 é a distributiva da exponenciação com relação à multiplicação. Então, eu tenho um produto elevado a um expoente. Né? A potência de um produto é o produto das potências. Né? Eu posso distribuir a potência para cada um dos termos do produto. Da mesma forma, a potência de um quociente é o quociente das potências. Então, eu posso distribuir também a potência para cada um dos termos do quociente. E a potência de uma potência, eu repito a base e faço o produto das potências. Ok? Então, isso aí a gente já viu em detalhes na aula de potências 1. Então, aqui é só basicamente um resumo mesmo. Na aula de raiz, eu resolvi essas questões de uma forma diferente. Por quê? Como eu falei, quando os índices são diferentes, eu não consigo operar diretamente. Eu preciso fazer uma redução ao mesmo índice. E na aula eu precisei então mostrar como é que eu fazia a redução utilizando o mínimo múltiplo comum. Aqui eu vou resolver as mesmas operações, só que dessa vez utilizando as propriedades de potências de expoentes racionais. Então, por exemplo, aqui eu tenho a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é 2 elevado a meio. Lembra? Aqui é 1 e o índice é 2. Então, 2 vira denominador. 2 elevado a meio. E a raiz cúbica de 4, raiz cúbica de 4, 4 está elevado a 1, então é 4 elevado a 1 terço. Então, eu estou fazendo a operação 2 elevado a meio vezes 4 elevado a 1 terço. Sempre que a gente tem uma operação envolvendo potências, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se a gente consegue deixar as potências na mesma base. E a gente consegue, né? 4 é 2 ao quadrado. Então, eu terei 2 elevado a meio vezes 4 é 2 ao quadrado elevado a 1 terço. Aqui eu uso a propriedade de potência, repito a base, 2, multiplico os expoentes, né? 2 vezes 1 terço, 2 vezes 1 terço. Então, aqui é 1, produto de numeradores, produto de denominadores. Então, aqui dá 2 terços. Agora, eu tenho um produto de potências de mesma base. Então, eu repito a base, somos expoentes. 1 meio mais 2 terços. A gente pode fazer assim, ó, 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 2 dá 4, a gente multiplica cruzado, e o denominador é 2 vezes 3, 6. Então, 3 mais 4, 7 sextos. Então, aqui dá 7 sextos. Em notação de raiz, como é que seria? A sexta raiz de 2 elevado a 7, que foi o resultado que a gente encontrou. Essa operação tinha sido um pouco mais complexa, porque a gente tem índice 2, 3 e 4, então a gente precisou reduzir ao mínimo múltiplo comum, que seria 12, né? Então a gente reduziu essas raízes ao mesmo índice 12, mas aqui a gente vai resolver utilizando propriedades de potência.
Então, aqui é 3 elevado a 1. Aqui é 2 ao quadrado, já vou fazer direto. E aqui é 2 elevado a 1. Então, ó, 3 elevado a 1 sobre 2, vezes 2 ao quadrado sobre 3, vezes 2 elevado a 1 sobre 4. Aqui, produto de potências de mesma base. Então, 3 elevado a 1 sobre 2, vezes 2 elevado a 2 terços mais 1 quarto dá 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Então, 8 mais 3 dá 11 sobre 12. Essa aqui já seria a resposta. Para a gente pôr na mesma raiz, eu precisaria que o denominador aqui fosse 12 também. Então, o que a gente tem? Meio, e eu precisaria que o denominador fosse 12. Então, 2 está para 12, assim como 1 está para 6. Né? De 2 para chegar em 12 eu multiplico por 6. Então, de 1 eu preciso multiplicar por 6 e acabo chegando em 6. Então, aqui a gente tem 3 elevado a 6 dozeavos vezes 2 elevado a 11 dozeavos. Ou seja, aqui seria raiz 12 de 3 à sexta vezes raiz 12 de 2 elevado a 11. Então, eu posso botar isso tudo na mesma raiz 12. Fica 2 elevado a 11 vezes 3 elevado a sexta. Mesmo resultado que a gente encontrou. Essa aqui a gente já fez também. Então, vamos refazer utilizando propriedades de potência. Então, aqui é 2 ao quadrado, né? Então, seria 2 elevado a 2 sobre 3. Dividido por 2 elevado a 1 sobre 4. Repete a base, subtrai os expoentes. Fica 2 terços menos 1 quarto. 2 terços menos 1 quarto. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Então, dá 5 dozeavos. Então, fica 2 elevado a 5 dozeavos. Ou seja, raiz na 12 de 2 à quinta. Mais fácil, né? Às vezes é mais fácil a gente trabalhar com potências de expoentes racionais do que trabalhar diretamente com as raízes. Ok. O que seria então uma potência com expoente irracional? Vamos ler juntos. Eu tenho uma base A que pertence aos reais positivos excluindo zero, como tem que ser, e eu tenho um irracional beta, uma dízima não periódica. Podemos construir o real a elevado a beta com base nas potências de expoentes racionais. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, vamos aproximar o valor de 5 elevado a raiz de 2. O que seria 5 elevado a raiz de 2? Obviamente, isso aqui deve ser um irracional também, né? Usando a calculadora do computador mesmo, eu peguei as 30 primeiras casas decimais da raiz de 2. Então, veja que ele é um valor aqui, uma dízima não periódica. Já provei em uma aula que esse número aqui ele é irracional. Então, o que acontece? Eu quero fazer 5 elevado a raiz de 2. Tá? Então, meu expoente é a raiz de 2. Então, se eu for pegar meu expoente por falta e meu expoente por excesso, por exemplo, 1,4 é um número que está entre 1 e 2. Então, eu posso simplesmente pegar minha potência por falta e minha potência por excesso. Então, 5 elevado a raiz de 2 está entre 5 elevado a 1 e 5 elevado a 2. Ou seja, é um número que está entre 5 e 25. Ok, mas é uma aproximação muito ridícula. Vamos melhorar um pouco, vamos refinar. Vamos aumentar as casas decimais da minha aproximação. 1,41 está entre 1,40 e 1,50. Então, eu posso dizer que minha potência por falta está entre 5 elevado a 1,4 e 5 elevado a 1,5. Mas o que é isso aqui? 5 elevado a 1,4 é 5 elevado a 14 décimos. Posso simplificar por 2, vai dar 5 elevado a 7 quintos. E isso a gente já sabe o que é. É a quinta raiz de 5 elevado a 7. Não é nada trivial eu realizar essa operação, né? Elevar 5 na sétima potência e extrair a quinta raiz. Mas é possível fazer utilizando uma calculadora.
eu chego à conclusão de que esse valor para 3 casas decimais é 9,518. Então, 5 elevado a 1,4 é 9,518. 5 elevado a 1,5, eu faço o mesmo processo. 5 elevado a 1,5 é igual a 5 elevado a 15 sobre 10. Aqui eu posso simplificar tudo por 5, vai dar 3 meios. Então, eu tenho uma raiz quadrada de 5 ao cubo, que é 125. A raiz quadrada de 125 é aproximadamente 11,180 para 3 casas decimais. Então, aqui vale 11,180. Veja que já melhorou a aproximação, né? Não é tão 5 para 25. Agora eu tenho um número entre 9,5 e 11,1. Então, já estou me aproximando do que pode ser 5 elevado à raiz de 2. Vou apagar aqui e a gente vai continuar com as aproximações. Vamos aproximar um pouco mais. Eu sei que 1,414 está entre 1,410 e 1,420. Então, minha potência por falta e por excesso vai ficar 5 elevado a 1,41, 5 elevado a 1,42. Vai ser um número entre isso aqui. 1,41 a gente faz a mesma coisa, né? 1,41 é igual a 141 sobre 100. Né? Duas casas, dois zeros. Então, 5 elevado a 1,41 seria 5 elevado a 141 centésima raiz. E aí você vai ter um trabalho algébrico ou utilizar uma calculadora e vai chegar a esse valor aqui. 9,673 para 3 casas. Repetindo o processo para 5,142, a gente chega em 9,830. Veja que cada vez que eu melhoro o meu expoente por falta ou por excesso, melhora a minha aproximação. Agora eu sei que 5 elevado à raiz de 2 está entre 9,6 e 9,8. Se eu seguir esse processo, 5 raiz de 2 entre 1,414 e 1,415, eu consigo ir melhorando as minhas aproximações. Até que, finalmente, se eu chegar no mais aproximado possível da raiz de 2, eu vou chegar no mais aproximado possível de 5 elevado à raiz de 2. Então, é assim que a gente descobre os valores das potências irracionais. Tá? Então, teoricamente, se eu tenho um R que pertence aos racionais e um S que pertence aos racionais, e R é menor que S, é possível provar da teoria dos números que entre R e S, entre dois racionais, existe um irracional. E esse meu irracional é o meu beta, por exemplo. Então, entre R e S existe um irracional beta. Então, por falta e por excesso, se eu fizer A elevado a R, eu vou ter que é menor do que A elevado a beta, que é menor do que A elevado a S. Então, quanto melhor a minha aproximação, melhor é a minha potência. Uma observação de última hora, pessoal. Quando eu tenho meu irracional beta entre dois outros racionais R e S, a implicação A elevado a R menor do que A elevado a beta menor do que A elevado a S só é válida desde que meu A seja maior do que 1, ok? Para valores de A entre 0 e 1, ou seja, as frações próprias, a implicação verdadeira desde que R se mantenha menor que beta se mantenha menor que S é que A elevado a S é menor do que A elevado a beta, que é menor do que A elevado a R. Então, ocorre uma inversão porque a base aqui ela é fracionária entre 0 e 1. Tá? Mas isso não muda o fato de que eu tenho como chegar no meu valor A elevado a beta, que é uma potência de expoente irracional, a partir de duas potências de expoentes racionais, sendo uma por falta e uma por excesso. Então, apesar desse detalhe, as implicações da aula continuam sendo verdadeiras, ok? Seguimos. De fato, da mesma forma que para potências com expoentes racionais, a minha base tem que ser maior do que zero. Mas, de novo, eu posso adotar uma definição especial para a minha base quando ela for zero, desde que eu garanta que o meu expoente é maior do que zero. Assim,
eu posso dizer que 0 elevado a qualquer expoente irracional vale 0, tá? Mas isso aqui tem que ser verdadeiro. Ou seja, por definição, se A é menor que 0 e beta é maior do que 0, o símbolo A elevado a beta não tem sentido matemático, tá bom? Ok. Se x é racional, x não é irracional. E vice-versa. Se x é irracional, ele não pode ser racional. Tá? A gente já viu isso em uma das aulas ali sobre teoria dos conjuntos, que a intersecção entre racionais e irracionais é nula, não existe intersecção. Então, ou o número ele é racional ou ele é irracional, não existe meio termo. Mas a gente sabe que se ele é irracional ou se ele é racional, ele é real. Então, como já foram definidas potências de base A e expoentes n racional ou irracional, é imediato que já está definida a potência A elevado a n, com n real. Tá? Então, o que seria a minha potência de expoente real? É o expoente ser racional ou ele ser irracional. Agora eu consigo expandir meus expoentes para todos os conjuntos. Todas as propriedades que eu mencionei, tanto para expoentes racionais, inteiros negativos, inteiros positivos, tudo que eu mencionei são válidas aqui também.